Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de meditarmos um pouco mais em Sua palavra. Essa meditação, ainda que por breves momentos aqui, ela nos dá grandes vitórias. Nós temos procurado falar a respeito de pequenas chaves dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, que nos abre portas, que nos dão vitórias sobre grandes situações. E eu creio que Deus nos tem concedido essas inspirações, essas unções, para que nós alcancemos. O profeta William Branham tem algo que eu gosto. Ele fala da palavra de Deus como sendo condensada. Ele prega a mensagem acusação, e ele lê, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele pega ali uma frase, ali, uma palavra, eles, duas palavras, uma letra, mas que é uma grande palavra, crucificaram. Ali, em Jerusalém, a terra. Aí o profeta vai discorrer a respeito desse ali, aquele lugar, aquela cidade, a cidade prometida, a cidade de Deus, a mais religiosa ali. Eles, o profeta vai falar sobre aquele povo. Que é uma palavra só, era Jesus. Eles crucificaram Jesus e ali eles o crucificaram. Quem era o prometido, o profeta, o Messias, o cumprimento de todas as Escrituras, Deus feito carne entre eles, o grande príncipe. Podia falar de gastar cultos e mais cultos, só falando desse crucificaram. A pior morte, a morte de um condenado, e qualifica ali, então, o que era aquela crucificação. Então, voltando, eu creio nessas palavras do profeta. A palavra de Deus é condensada. Pouca palavra tem muita substância, tem muita força para o seu povo. É claro que nós devemos gastar mais tempo com Deus. Vivemos em um tempo onde não há tempo, onde todo mundo está sempre muito apressado, sem tempo para nada, mas é necessário que se dê tempo a Deus. Por quê? Porque se nós não o fizermos, nós já perdemos todo o nosso tempo, nós já perdemos toda a nossa vida. Mas quando nós paramos, oramos, Deus abre caminho, Deus abre portas, Deus muda situações que nós levaríamos anos para conquistar. Deus, apenas numa palavra, Ele pode mudar isso para nós. Então, gastar tempo com Deus é ganhar tempo. A palavra pode ser pouca, mas ela nos traz grandes benefícios. Eu gostaria de fazer um pequeno paralelo entre a vida de dois juízes em Israel. Veja como que não tem nenhuma necessidade de você ser, eu vou colocar aqui uma expressão, um crente herói, um super. A grande necessidade nossa é ser obediente. Obedeça o que Deus está te dizendo. Então, quero chamar a sua atenção para a vida, em primeiro lugar, de Gideão, um homem que não se considerava, nas palavras de hoje, alguém que não se achava, alguém que era até muito complexado. Mas veja, Israel estava debaixo da servidão dos midianitas, e o anjo do Senhor veio, Juízes capítulo 6, verso 11, veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias Rita, e Gideão, seu filho,
estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O anjo do Senhor observando um homem. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, percebe que o anjo do Senhor tem essa capacidade? Ele estava observando sem que Gideão ouvisse, porque o anjo tem a capacidade de se manifestar ou de se ocultar. Deus está vendo o que nós estamos fazendo sempre. Esse homem estava procurando salvar o trigo, a sua colheita dos ladrões. Eles iriam levar. Então ele estava ali, trabalhando aquele trigo. O anjo do Senhor disse para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Qual força aqui? Deu para ver alguma força? Deu. A força da humildade, a força do reconhecimento, a força de estar fazendo algo correto, mesmo em tempo de coisas, não vou dizer nem de coisas erradas. Vamos tomar uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você não acha que ser saqueado seria motivo de sobra para desanimar de limpar aquele trigo? Ah, não vou limpar isso não. Vão nos roubar mesmo. Mas esse homem tem uma força interior de mesmo nesse tempo de adversidade, ele ir lá e trabalhar. Muito provavelmente o anjo não encontrou nenhum outro homem, nenhum outro pai de família malhando o seu trigo. Quem sabe tenha encontrado covardemente escondido. Mas aqui foi encontrado trabalhando no tempo de adversidade. E aí, quando Deus diz para ele que ele é um varão valoroso, ele não se acha assim, valoroso. Mas Deus manda ele ir naquela força, nessa força de reconhecimento, porque, irmãos, nós reconhecermos nossas falhas, nossos erros, isso é grandioso. Nós sermos complexados no nosso tamanho, isso é problema. Mas reconhecer nossas falhas, isso é grandioso. Ele disse assim, vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu, o Senhor, né? E ele lhe disse, ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Então, nós sabemos que ele pediu sinais, ele pediu confirmação, Deus confirmou, ele pediu outra confirmação, Deus confirmou, ele pediu mais outra confirmação, mas ele depois passou a andar guiado pelo que Deus falava. Vai aqui, ele ia ali. Escolhe pessoas, ele escolhia. Não, esse tanto não está bom, ele tirou aquelas pessoas, despede mais esse tanto, ele despediu, ele tinha 32 mil, ficou com 10 mil e acaba que no final ele tinha só 300. Ele foi confiando e obedecendo o Senhor, ele foi
tirando as possibilidades humanas para ficar com a impossibilidade, vamos chamar, de Deus, com o impossível. Ele creu que aqueles 300 homens apenas seriam suficientes para vencer as batalhas que iriam acontecer. Ele creu nos homens ou em Deus? Estava crendo em Deus. Só em Deus. Não tem problema. Senhor, me prova. Provei uma vez. Senhor, me prova. Provei duas. Senhor, me prova. Provei 3 vezes. Esse não é um problema. O problema é, depois das provas, a desobediência. Eu não posso desobedecer um Deus que já se provou para mim, já se vindicou, já provou e comprovou, e eu desobedeço. Não, agora eu tenho que obedecer. Deus já me deu as provas que eu pedi, agora eu vou confiar. Gideão, mas são só 300 homens. Não, podem ser 300 homens, mas estão na mão de um Deus vivo, verdadeiro, eficaz, todo-poderoso. Então, sabemos que Gideão venceu as suas batalhas e eu gostaria de ler o final da morte, final da vida de Gideão, aqui no capítulo 8. No verso 22, diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, você nos deu vitórias, nos livrou, fica como um rei sobre nós, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Gideão, mesmo depois de grandes vitórias, ele não perdeu aquela humildade, aquele reconhecimento, aquela postura. As suas vitórias não lhe fez maior do que seus irmãos. E nem lhe deu vamos dizer assim, a ousadia. Vou ficar governando aqui. Não. Ele disse assim: porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco os meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. O domínio de Deus não é hereditário. O Senhor pode colocar esse e mudar para aquele. Assim, não fica confiado na minha família. Descansa no Senhor. Não fica descansado em mim, porque aí ele sabia muito bem, as vitórias não foram dele. As vitórias foram do Senhor. Quando o Senhor veio falar com ele, ele era pequeno, o pai dele era pequeno, a tribo dele era pequeno. Ele não tinha nenhuma credencial para aquilo. Agora, depois do Senhor ter feito todas aquelas maravilhas através da sua vida, ele disse: não, eu não vou dominar. Meu filho também não vai dominar. O Senhor sobre vós dominará. Então, aqui no verso 28 diz assim: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. 40 anos. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa, e teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres, e sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe o nome Abimeleque, e faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás, em Ofra dos Abiesrita. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalaíns. Percebe que
a presença desse homem mantém. Os inimigos nunca mais se levantaram, mas manteve o povo debaixo da servidão a Deus. Um homem fraco, descrente de si mesmo, das suas habilidades. Eu poderia lembrar aqui do profeta William Branham pregando uma mensagem baseado nos concílios de Salomão. Não te estribes no teu próprio entendimento. Agora, eu gostaria de fazer um paralelo com um grande homem, com um homem que desde o seu nascimento ele foi manifestado como grande diante de Deus, como poderoso, e foi o nascimento de Sansão. Como é que nasceu Gideão? Não falou não, só fala que ele estava malhando o trigo. Mas o nascimento de Sansão, o anjo falou a sua mãe e disse para ela que ela conceberia, no verso 5 do capítulo 13, e teria um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Os midianistas nunca mais se levantaram. Agora levantou um outro povo contra eles, que eram os filisteus. Mas desde o ventre da mãe, guarda isso aqui. Faça essas comparações. Deus me escolheu. Deus te escolheu, Deus te ajudou, te abençoou, Deus te deu isso, Deus te deu aquilo. Mas se você der a Deus desobediência, o seu nascimento, as suas bênçãos passadas irão te proteger? Não. Então a mulher entrou e falou a seu marido: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Então, nazireu de Deus. Ótimo. Deus realmente trabalhou com o menino. Um jovem ainda matou um leão, pôs fogo à seara dos filisteus, os homens o amarraram. Ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento, um homem maravilhoso, né? Um grande homem. Mas um dia ele contou para Dalila: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Dalila rapou a cabeça dele. Aí nós vamos ver Sansão, no verso 28 do capítulo 16, dizendo assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová. Quem é esse Senhor Jeová? O que te escolheu desde o ventre, antes de você nascer, ele te escolheu. Antes de você nascer, ele fez um pacto com seu pai, com sua mãe, e depois que você nasceu, ele manteve o pacto. Enquanto você foi obediente, Deus esteve ali. Quem é que mata 1000 homens? Com uma queixadinha velha de jumento, apodrecida no campo? Quem é que rasga um leão? Quem é que carrega os portões de uma cidade nas costas? Ninguém faz isso. Todas as vezes está dizendo: o Espírito do Senhor veio sobre ele, o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele matou os homens, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele rasgou o leão, diz a palavra, ele rasgou o leão como se fosse um cabritinho. Tá. Agora ele está falando com o mesmo Senhor que havia usado-o em todas as ocasiões, e ele disse: peço-te que lembres de mim
Ah, mas o Senhor se esqueceu de você? O Senhor que fez um pacto com você? Lembres de mim, esforça-me. Agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ah, então eles furaram os seus olhos. Os filisteus furaram os seus olhos? Na verdade, ele próprio deu os seus olhos. Porque quando você, quando eu, quando um filho de Deus está contando os seus segredos, os mistérios de Deus, pessoais e individuais para os outros, ele está colocando sua própria vida na mão daquela pessoa para quem ele conta. Ela pode fazer o que quiser com essa vida agora. E Dalila o vendeu para os filisteus. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no. Como que tomaram? Pegou o corpo dele, o cadáver dele, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. 20 anos. Morreu sem filho, morreu sem esposa, morreu sem descendência, um homem poderoso, um homem de vitórias extravagantes, um homem que confiava em si, tanto que se deitou com a sua própria inimiga. Foi salvo? Foi. Aqui entra uma chave. Como é que você quer ser salvo? Morrendo com os seus inimigos, sem os seus olhos, sem o seu pacto com Deus, pedindo: Deus, me perdoa, mas me dá. Por que eu li com aquela... Eu li com voz assim, para que você entenda que às vezes nós olhamos para o fantástico, nós olhamos para o grandioso, o glorioso. Eu falei há poucos dias aqui sobre nós usarmos a nossa mente como um estúdio de Hollywood para criar o grande herói. Aqui. E matou tantos 1000 homens na sua morte. Morreu. E nós temos um Gideão, um homem que reconheceu a si mesmo como nada, que obedeceu a Deus, que durante 40 anos o povo, o inimigo, sumiu, não só matou 3.000 na sua morte, o inimigo sumiu, nunca mais se levantou, midianitas. O inimigo sumiu e seu povo temeu a Deus enquanto aquele homem viveu. Sem força, pequeno, vamos chamá-lo de um complexado? Podemos chamá-lo de um homem que pediu provas demais para Deus? Podemos, você pode falar qualquer coisa. O que você não pode dizer é que esse homem não salvou sua descendência, que esse homem não foi feliz. Esse homem foi feliz com seus filhos, 70 filhos, suas mulheres, sua família. Esse homem obedeceu a Deus e teve a felicidade de morrer na sua velhice. Gideão morreu na sua velhice, em paz. Morreu em paz. Morreu, foi salvo. A Sansão também foi salvo na sua juventude, sem filho, sem descendência. Morreu pedindo: Deus, deixa eu vingar meus olhos. Deus, deixa eu vingar meus olhos. Aí eu morro junto com eles. O único negócio que lhe sobrou, a troca que lhe sobrou para com Deus foi: eu dou minha vida junto, mas deixa eu vingar. Não é assim que um verdadeiro cristão gostaria de ir embora, não é? Gostaria de descansar em paz com Deus, tendo vivido uma obediência constante,
Depois de provas, maravilha. Qual o problema de pedir as provas? Mas tendo vivido em uma obediência e tendo amparado os seus irmãos contra pecarem contra Deus. Que paralelo. Vamos meditar nisso um pouquinho e entender que essa obediência é muito maior do que o fantástico poder. A obediência é maior. Sou um homem de muito poder, sou um homem de grandes vitórias. Sim, e morre junto com seus inimigos. Não é assim. Eu sou um pequeno homem obediente a Deus. E inimigo não se levanta enquanto eu vivo. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe as suas vitórias. Elas não precisam ser fantásticas, elas só têm que ser vitórias. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.